A criação não é propriedade nossa. O ser humano deve reconhecer isto e encontrar seu lugar de direito em relação a este fato fundamental. O primeiro problema aí é dizer que a Terra não nos pertence. Isso está em contradição direta com a palavra de Deus, que diz que nós somos os possuidores e administradores da Terra. Então, o primeiro mandamento deles já vai de cara contra aquilo que Deus designou. Vamos continuar. A criação não é simplesmente externa a Deus. Ela é significativa. Caminhos permeados pela presença e pelo ser de Deus. Essencialmente, eles estão dizendo que cada elemento é Deus. A árvore é Deus, a grama é Deus, tudo. E isso é puro panteísmo. Então, o segundo mandamento climático, mais uma vez, é uma afronta àquilo que diz a Bíblia, àquilo que o próprio Deus designou. Vamos ao terceiro. Dentro da criação e entre os humanos e outras partes da criação, bem como entre as comunidades religiosas, há interdependência. Todos fazem parte de um todo maior. Eles dizem que todas as religiões são iguais e É por que um bem precisamos maior. cuidar uns dos outros. Elas são partes do grande bem comum, ou seja, isso é ensino social católico. Muito bem, eu quero colocar isso dentro de um contexto. Dizer que todas as religiões são sábias, dentro do contexto espiritual, é o mesmo que dizer que os antigos israelitas, que adoravam o único Deus verdadeiro, deveria ter assimilado a sabedoria religiosa de povos pagãos como os cananeus, os filisteus, os babilônios, os assírios. Para eles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó deveria mesclar-se com a sabedoria de Mamon, de Baal, de Aserá. Eles estão dizendo que os deuses de outras religiões são iguais ao Deus de Israel. E é isso que eles pregam hoje em dia. Eles querem mesclar todas as religiões. Bem, este é um ponto importante porque quando olhamos para a Igreja Católica Romana e olhamos para a história de Roma e olhamos para o que a Bíblia diz sobre Roma e sua história, se olharmos para dentro, não vamos cobrir isso hoje, eu tentarei ser muito breve, mas no livro de Daniel e do Apocalipse, há profecias que falam sobre isso. E diz que este poder, esta estrutura da Igreja Católica, é um conglomerado de todas as outras religiões pagãs, todas combinadas em uma só. Portanto, isso é muito consistente. A natureza ecumênica do Vaticano, da Igreja Católica, que desde a Babilônia fazem isso na Pérsia, depois na Grécia e depois, eventualmente, em Roma. Eles continuavam levando alguns de seus deuses para algumas de suas estruturas, alguns de seus rituais e símbolos, e apenas incorporaram isso em seus próprios rituais, porque é nisso que eles realmente acreditam no cerne. É como nós falamos no último episódio, até mesmo as vestes deles vêm dos sacerdotes de Horus, as cruzes, o chapéu de peixe, até mesmo as estátuas dentro do Vaticano, algumas delas costumavam ser adoradas pelos pagãos. Lembre-se do Panteão. A estátua de São Pedro era literalmente a mesma estátua de Júpiter. Eles só trocaram um nome. Isso é espantoso. É por isso que a Bíblia chama esse sistema de Babilônia. A Igreja de Babilônia, porque Babilônia adorava o Sol. E, aliás, a maior roda solar que existe no mundo hoje é ali no próprio Vaticano. Então, eles simplesmente pegaram esses sistemas pagãos de adoração idólatra e trouxeram ao longo da história para si. Só que hoje eles usam essa capa de cristianismo. Mas é como a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. É por isso que sabemos que eles não são verdadeiramente cristãos. E não muito longe do Vaticano está a carta de São João no Templo dos Jesuítas, onde o Papa fala ex cátedra e, além disso, que quer dizer infalível, que o que ele está dizendo ali é lei e ele não pode errar. E bem ali do lado de fora está o obelisco, que veio direto do Egito, na verdade é do Egito. Esta não é uma réplica, eles trouxeram de lá. E está erguido ali porque essa é a estrutura de crenças deles que combina todas essas coisas.
É isso aí. E veja que muitas das estruturas das construções deles são estranhas demais. Veja só essa daí. Jesus nela é quase como um demônio. Esse outro prédio tem a cabeça de uma serpente. Se você olha o Vaticano por cima, você vê que é perfeitamente a cabeça de uma serpente. Então, resumindo, não tem nada nesse sistema que seja a verdadeira representação de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Não importa o quantos crucifixos eles apresentem. Isso não faz deles uma religião cristã. E veja, não estamos atacando pessoas. Nossa luta é contra os principados e potestades. Nós queremos apenas expor essas mentiras a todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, de acordo com Hebreus 13:8. Ele disse que nada mudaria, nem uma vírgula mudaria da palavra. Mas aí estão eles, dizendo que o Deus de Israel é a mesma coisa que Mamon, Baal, Asterote, mas isso não é verdade. Então, sabe, no final desse terceiro mandamento, eles dividiram entre 3 e 4. Mas quando analisamos os verdadeiros 10 mandamentos, os originais ali da Bíblia, vemos que os primeiros 4 têm a ver com o relacionamento com Deus. São eles que definem o que é um relacionamento de amor com Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não idolatre, não use o meu nome em vão, guarde o sábado. E, aliás, somente o quarto mandamento original começa com lembre-se, nos dando a entender que o sábado seria esquecido, como foi hoje. Afinal, hoje se adora no domingo. Então, eles param no final desse terceiro mandamento para fazerem uma oração contemplativa, dando a entender que os primeiros 3 são um relacionamento com o Deus deles, o Deus da natureza. O que eles definiram como seu Deus não é apenas o Deus da natureza, é o Deus que permeia toda a natureza, que nos 10 mandamentos originais, no quarto mandamento, ele diz ser o Criador da natureza. Portanto, exatamente onde eles fazem essa quebra, foi onde Deus fez a pausa, mas sua definição é totalmente diferente de que Deus eles estão falando. Muito bem, os últimos 6 mandamentos. Nós vamos passar bem rapidamente sobre eles. A gente só focou aqui nos 3 para mostrar aonde eles querem ir exatamente. Então, nós vamos mostrar rapidamente o quarto mandamento, que diz não danifique a terra, e eles utilizam Gênesis 9, que trata do dilúvio, para dizer que Deus prometeu que ele nunca destruiria a terra de novo. Mas isso não é verdade. Deus disse que nunca destruiria a terra novamente por um dilúvio de água, mas ela será destruída por um dilúvio de fogo. Definitivamente sim. E a terra eles também será destruída. Houve um outro ponto que eles mencionaram, é que não foi um ato de fé, mas um ato do destino. Portanto, é algo totalmente... Isso mesmo. Isso é uma grande diferença. E o interessante é que eles comparam isso com a aliança feita com Abraão, dizendo que ela foi diferente à aliança de Noé. A aliança de Abraão foi pela fé, eles não podem negar isso, pois a Bíblia é bastante clara. Então, eles não podem negar esse fato. Mas a aliança com Noé foi tão pela fé quanto a de Abraão. Ele tinha que crer em Deus para construir aquela arca, crer em Deus para testemunhar a todo mundo por 120 anos, apesar do fato de nunca ter chovido antes. Então, ninguém acreditou nele. E isso exigiu uma fé tremenda. Então, veja que tem muito espiritualismo jesuíta nisso daí. Os exercícios jesuítas foram praticados por todos aqueles líderes religiosos que estavam distorcendo as escrituras. Muito bem, vamos para o mandamento número 5. Devemos deixar um futuro para as crianças. Bem, ensine essas crianças que Deus vai destruir a terra pelo fogo por causa do pecado. E veja como elas vão reagir comparados com a narrativa da mudança climática, que diz que nós temos que salvar a Terra de aumento de poucos graus de temperatura. E espere só até vermos as calamidades que estão vindo por causa dos pecados da humanidade. Muito bem, mandamento 6. Vencer o ego em prol de nosso planeta. Ou seja, se você não fizer parte disso, você é inimigo do planeta. Devemos mudar nosso clima interior, ou seja, mudar a nossa natureza, e aceitar esses 10 princípios climáticos. Número 8, arrepender-se e retornar. Ou seja, precisamos nos arrepender e voltarmos a ter uma harmonia com todo mundo. Mandamento 9, cada ação importa. E mandamento 10, ter uma mente e coração abertos.